E aí, Nedu, tudo certo? Beleza? Primeiro de tudo, eu queria te agradecer por vir aqui no Estúdio Aberto. E você, ano que vem, completa 25 anos de carreira, né? Em que momento da sua vida você pensou, eu vou ser DJ? Eu acho que quando eu tinha 14 anos, até os 14 anos eu não sabia o que eu ia fazer da vida se eu não fosse jogador de futebol. Era a única coisa que me interessava. Eu comecei a me interessar por música ouvindo a 107 FM, quem é de BH dessa época aí, final dos 80, começo dos 90, lembra bem dessa rádio. E aí eu comecei a frequentar matinês e tal. Eu acho que nesse momento que eu comecei a assistir DJs tocando, eu me interessava muito pelo que ele estava fazendo, né? Uhum. Por isso eu conto 25 anos, assim, desde a partir do momento que eu me interessei comecei a comprar disco, a ouvir rádio. Foi o final de 89. Você foi o único DJ que participou 3 anos consecutivos do Mundial da Red Bull Freestyle, né? O que você considera ser seu diferencial? Eu sou o único brasileiro e até ano passado eu era o único DJ no mundo, mas esse ano o DJ de Azerbaijão também foi tricampeão lá. Eu acho que assim, o diferencial para eu ter vencido aqui talvez seja o fato de eu ter equalizado bem os critérios. Quais são os critérios? Criatividade é um deles, a técnica, Uhum. a seleção de repertório e resposta do público, né? Como o cara executa aquilo ali na hora e tal. Então, é um campeonato assim, muito rico, eu acho, muito completo, porque ele avalia todos os aspectos do DJ, né? E com mais de 2 décadas de música, você já deve ter passado por muita coisa, né? Qual que foi o momento mais marcante da sua carreira? Bom, para citar o primeiro mundial, porque sentir a pressão, assim, de representar um país é uma parada que eu nunca me imaginei, assim, sabe? E eu venci aqui, em 2010, foi esse primeiro freestyle que eu participei. Foi a primeira vez que ocorreu de maneira mundial. E aí eu participei, eu venci a eliminatória aqui em BH, venci o Nacional no Rio. Tudo isso foram momentos marcantes, mas a final de 2010 em Paris, eu acho que talvez tenha sido, assim, o momento mais marcante da minha carreira. Esse ano você foi convidado para ser o curador da Freestyle Brasil, né? Como é que funciona esse trabalho? Quais são as responsabilidades por trás disso? Em 2011, eles já haviam me convidado para ser jurado, mas eu quis competir. Aí no ano seguinte, eles me convidaram de novo. Eu falei assim, eu posso competir de novo? Ele falou, pode competir quanto você quiser. Eu falei, não, se eu ganhar dessa vez, eu estou satisfeito. E aí no ano seguinte eu falei, antes deles me convidarem, eu perguntei se o convite ainda estava de pé para ser jurado, que eu achava mais interessante do que competir novamente. Eu acho que eles perceberam assim a necessidade de ter um DJ na equipe para ajudar a organizar o campeonato, a promover. Tem muita questão que envolve o DJ, então esse ano eles me convidaram para ser o curador. Então eu ajudei na seleção de DJs, na inscrição, na seleção dos lugares dos clubes, né, para se fazer a competição. Acaba aparecendo um monte de pepino em cima da hora para resolver, entendeu? Questões técnicas e tal. Então são várias as responsabilidades, assim, mas a grosso modo é fazer a coisa funcionar, entendeu? E quando você realiza suas apresentações, é tudo no improviso ou é uma mixagem previamente planejada? Normalmente eu criava um set, são 15 minutos, né? O critério o DJ tem 15 minutos para tocar pelo menos 3 estilos. Então eu fazia 15 minutos e deixava algumas músicas assim de stand-by, sabe? Que, por exemplo, às vezes eu ia tocar, o DJ que tocou antes de mim tocava uma música que eu queria. Não é proibido, mas você não vai conseguir o mesmo impacto na pista repetindo uma música que o cara acabou de tocar. Então eu sempre deixava assim algumas músicas de stand-by ali que se eu precisasse substituir. Eu li que você se inspira muito no DJ Crazy, né? Sim. Tem alguma característica dele que você incorporou no seu estilo? Minhas duas maiores influências, são vários DJs que me influenciam, mas ele e o A-Track são os principais, assim. E os dois pelo mesmo motivo, são os caras, assim, que podem tocar numa festa underground de hip hop para 100 pessoas
e arrebentar, e pode tocar no Tomorrowland para 50 mil pessoas e os caras vão arrebentar do mesmo jeito. Sabe? E você acha que com todo esse avanço tecnológico que tem hoje em dia, por exemplo, o botão Sync, isso ajuda, isso é positivo ou é negativo para os DJs? A polêmica do Sync. Essa tem uma polêmica. Cara, eu não tenho nada contra o Sync. Eu não uso porque eu não sinto que funciona bem, na verdade. Né? Ou eu não soube usar direito. Eu usava, para quem usa o Serato, sabe que era um software que chama Squat Live, e agora teve uma atualização que é o Serato DJ. O Squat Live não tem o botão de Sync, e o Traktor tinha. Então muita gente tinha, não gosto do Traktor porque tem Sync, como se isso fosse fazer alguma diferença. Só, se você não gosta do Sync, você não usa o Sync. Exatamente, E aí o Serato DJ tem o Sync. Aí quando ele saiu, a primeira coisa que eu fiz foi eu testar o Sync. E eu vi que não é tão fácil assim, ele acabou me atrapalhando mais do que ajudando. Mas, por exemplo, o Crazy usa Sync. E não dá pra você questionar a técnica do cara. Vai falar que o cara não é DJ porque ele não usa Sync. É ridículo isso. Qual que é a maior diferença entre tocar no vinil e tocar no CD, pra você? O CDJ me limita bastante, na verdade. Sabe? Quando eu vou tocar em algum lugar que não tem toca-disco e a pessoa me pergunta, né, o contratante pergunta se eu faço muita questão de toca-disco, eu falo assim, olha, eu posso tocar no CDJ, já toquei algumas vezes, talvez, sei lá, de cada 50 gigs eu toco em CDJ, porque no lugar não tem. Mas eu falo, olha, eu não vou conseguir fazer 100% do que eu gosto de fazer, entendeu? Mas você também trabalha com outros softwares de produção, por exemplo, Ableton, Logic, alguma coisa assim? Com o Ableton. Acho o Ableton fantástico. E você pega seus vinis e sampleia eles, você faz esse tipo de brincadeira com o Ableton? Assim, eu uso muito para produzir música mesmo, autoral e tudo mais. Uso muito para fazer remix, edits, muito edit, porque eu toco muita música antiga, por exemplo, sei lá, rock dos anos 80, que é batera humana mesmo, então ela não é certa, então eu jogo no Ableton para warpar, né, para deixar tudo no tempo certo. Às vezes eu crio intro e break para ela, porque muitas vezes não tem, entendeu? Atualmente você está dando um curso de DJ avançado na BAN, que é uma escola muito conhecida, né? Eu queria saber qual que é a diferença entre o básico para o intermediário para o avançado. O primeiro nível é para o cara que nunca teve contato nenhum, né? Para a pessoa que não sabe nem ligar o mix, nada, né? E o segundo é quando o cara já tem uma noção, e aí ele quer aprender a mixar, jogar um efeito e tal, até praticar mais. E o terceiro, que é esse que é o curso que eu faço, ele é mais... ele não é só técnico, assim, de squat, back-to-back e tal. É também como aplicar esses recursos da tecnologia num set, entendeu? Um convencional. Uma coisa que eu propus para a BAN, sabe? Fazer turma pequena, porque aí eu vou de acordo com a necessidade daquela turma, entendeu? Quando são 3 alunos, 4 no máximo, eu consigo direcionar para o que o cara quer. E qual que é a dica que você dá para quem quer se tornar um DJ? Bom, a dica que eu dou sempre, brincando, é desista. Porque se eu falar desista e a pessoa continuar, é porque ela tá certa, entendeu? Porque realmente é difícil, é uma profissão bem difícil, assim, é bem justa. Eu não quero entrar nessa questão, assim, de ficar chorando e reclamando e tal. Então, o meu conselho é, se você gosta, faça, mas faça por amor. Se você sente que aquilo é o que você gosta mesmo. Porque senão você vai ser mais um no mercado aí. Desses picaretas, todos eles, alguns conseguem o sucesso, mas é momentâneo. É rápido, né? O cara não se sustenta, entendeu? E como é que a galera pode te encontrar na internet? Meu site, nedulopes.com, e lá tem os contatos para Facebook, Instagram e tudo mais, né? YouTube. Então, obrigado demais pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Valeu. Então, galera, se você tá gostando do Estúdio Aberto, curta a nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e até a próxima. Valeu. Valeu, irmão. Bom demais.